Na essência do feminismo, sim, me considero contra. O feminismo, ele é um movimento que luta pela igualdade entre homens e mulheres e que busca combater a opressão patriarcal imposta pelos homens. Você é contra isso? O feminismo não é isso. Essa é a propaganda. Esse é o marketing que foi feito em cima do que o movimento realmente é. Se a maioria esmagadora das mulheres que batem no peito e dizem eu sou feminista, elas não fazem ideia do que é o feminismo de verdade. Quando elas descobrem, elas se assustam e falam, não, isso aí realmente não é algo que eu concordo. Não dá pra negar que alguma coisa de estranho está acontecendo na Disney. Cada vez mais a Disney vem fazendo alguns filmes que vêm dando prejuízo. É você pegar uma princesa como Ariel e colocar uma atriz que é negra pra interpretá-la. Não é um problema isso, desde que faça sentido. E não é no caso da Ariel, não faz. O Lula. Mentira. Juro, o meu sonho... Não ia tomar uma coca, eu ia tomar uma lapada de pitu, de cana com ele, obviamente. Gente, eu tenho muita vontade de conhecer o Lula pessoalmente, porque eu acho ele um gênio. Eu queria muito conversar com ele. Como você vê o papel do Estado e da Igreja diante de tudo isso, né? Até principalmente dos jovens realmente desacreditarem realmente que é necessário casar na igreja no papel. Então, o papel do Estado nenhum. O Estado não tem que se meter no casamento de ninguém. Em um voo cheio de mistério e coragem, os tripulantes da Trip Inusitada embarcam numa missão impossível. Eles estão prestes a enfrentar o maior desafio de suas vidas. Descobrir a fórmula secreta da Coca-Cola. Com trilhões de dólares em jogo e um segredo guardado há séculos, essa equipe inusitada arrisca tudo em busca de um sucesso inimaginável. Será que eles conseguirão decifrar o enigma e se tornarem trilionários ou estarão condenados ao fracasso eterno? Se a gente descobrir a fórmula da Coca, a gente vai ficar trilionário. Eu acho que o segredo tá aqui. A gente vai conseguir. Igão, qual que é o cálculo que você fez? Só 3 ml da fórmula PEPSI. PSI? É. Só 3. Calma. Devagar. Eu acho que pode ser essa. Beleza. Cuidado. Coloca um pouco desse aqui pra mim aqui, ó. Luiz, Fosfato eu de acho prata. melhor não. Vai com Cuidado. calma, Luiz. Foi assim que fizeram as meninas superpoderosas ou não? Ou os meninos. Calma. Ai, que isso? Quem vai tomar? Você vai testar, você vai ser o cobaia. No 3 a gente coloca. 1, 2, 3. Jesus! Meu Deus do céu. O que aconteceu? Levanta. Me ajuda aqui, o que aconteceu? Já tá trilionário? Claro que não, você quase morreu. Eu falei pra você colocar só 3 ml da forma PEPSI. Pepsi? É? Isso é Pepsi, você fez a fórmula da Pepsi. Ai, cara. Não, peraí, eu vou ligar pra uma amiga minha que vai entender de Coca-Cola. Mari Brito, a gente vai ter que ir pra fábrica da Coca-Cola na Atlanta. Vamos pra lá, a gente vai desvendar. A gente vai hackear os servidores e descobrir. Olha a sua, você não se viu, né? Peraí, Mari, o que você tá fazendo agora? A gente quase morreu aqui, mas eu vou pousar em São Paulo, vou te buscar e a gente vai pra Atlanta. Tá bom? Tá livre? Vamos, a gente vai descobrir a fórmula da Coca. Bora. Bora, ela topou. Vambora. Então, bora. Senhoras e senhores passageiros, welcome aboard ao jato da Trip Inusitada, o primeiro e único programa gravado nas alturas e com perguntas turbulentas. Pro voo de hoje, eu serei seu comandante Guilherme Saad, acompanhado pelo meu copiloto Luiz Sartoleto e pelo nosso comissário dos debates políticos, Igor Simas. Hoje, no nosso voo, teremos uma passageira turbulenta, que se autotitula antifeminista, foi comentarista do programa Mulheres da PAN, da Rádio Jovem Pan, fundadora do maior clube de leitura liberal e conservador do Brasil e viciada em Coca Zero. Mãe da Martina e casada com Bruno Garchagen, Mariana Brito é uma jornalista, palestrante e analista política. Há mais de 10 anos que traça no seu Instagram uma rota turbulenta, porém esclarecedora, desafiando tempestades de críticas em diálogos sobre temas que vão desde a crítica ao feminismo até o aborto, o perdão de traição, a criação de filhos sem tela e entre outros. Mariana realizou uma das mais notáveis manobras de sua trajetória. No começo decolou no espectro político da esquerda, sendo ateia, mas hoje sobrevoa os ares da direita e do conservadorismo guiado pela sua fé católica. Seu curso de vida se tornou uma inspiração para todos que buscam ideias mais conservadoras e religiosas. E vocês, nossos tripulantes assistindo de casa, estejam prontos para uma viagem que promete desafiar nossas perspectivas. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nenhuma viagem nossa. Afivelem os cintos, inclinem suas poltronas e sejam bem-vindos a mais uma trip inusitada.
Welcome a bordo, Mari Brito! Uma honra Nem ter eu você sabia aqui. que eu era isso tudo aí que você falou. Obrigada. Tá vendo? Muito obrigada. Bem-vindo a bordo, Mari. Obrigado por voar com a gente hoje. Eu que agradeço o convite. Espero que eu possa contribuir de alguma forma, né? Embora eu tenha me embriagado ali com 3 milhões de refrigerantes diferentes. No portão de embarque teve um pouco uma dinâmica ali, um jogo, né? Com Coca-Cola. Teve Coca até com Jack Daniels, que a gente nem sabia que existia. Mas enfim, Mari, é um prazer ter você no voo. Você curte voar? Ou tem medo? Tem Não, medo de voar? zero. Não tem? Zero. Eu sou a pessoa que antes do avião decolar eu já tô dormindo. De verdade. Sério? Nossa, total. Eu geralmente também. Eu durmo antes de decolar, mas quando decola eu não consigo mais dormir, não. Nossa, eu durmo até a hora de voltar pra casa, se deixar. E, Mari, teve alguma trip que, tipo, você não gostou, você não voltaria? Por quê, talvez? Nossa, será que eu vou ser cancelada se eu falar isso? Provavelmente eu vou. Tudo que eu falar aqui eu posso ser cancelada, então paciência. Tá acostumada, né? Eu tô acostumada. Então, eu passei um período morando no Amapá. Fui pra lá a trabalho. E, cara, é um lugar muito peculiar, assim, né? Tem suas coisas boas. A culinária do norte é maravilhosa. Mas o lugar, acho que eu não voltaria, não. Mais pelo clima ou segurança? O que é? Primeiro, acho que o clima pesa muito, mas o clima tudo bem, que eu tô acostumada, porque eu sou de Recife e é quente pra caramba. Mas eu acho que é a estrutura mesmo do lugar, né? Eu morei em Macapá nesse tempo que eu fiquei lá. Acho que estrutura, enfim, é um lugar que eu não voltaria. Assim, não é que eu odiei, mas não voltaria. Entendi. Não teria razão pra voltar. E internacional, fora do Brasil, Panamá. E eu não preciso explicar por quê, né? Eu preciso. Não, precisa explicar. Não, precisa explicar sim. Pelo mesmo motivo. É ruim, né? É ruim. É um lugar Eu nunca ruim. fui. Eu fui no Panamá, na verdade, tava indo para os Estados Unidos e fiquei um tempo lá. E aí a gente saiu para conhecer e, nossa, pelo menos a região que eu conhecia, a parte que eu conhecia, eu achei bem ruim também. Bem triste. Então, não Tá voltaria, indo pros não. Estados Unidos, lá é muita escala, se não me engano. É, né? Panamá. Eu já fiz escala lá, mas Só que eu saí. fiquei muito tempo. Ah, Uma dá pra escala fazer. bem. Porque você não bem foi de longa. jato com a gente, tá vendo? Pois é, tá hoje a gente vendo? vai, te levar aí de novo. Exato, Panamá, a principal companhia, uma das principais companhias aéreas saindo do Brasil, para quem quer ir para os Estados Unidos, é a Copper Airlines. Foi lá mesmo que eu Exatamente. fui. E Mari, a gente também tem aqui o nosso mural da turbulência. E aí a gente pergunta para todos os nossos passageiros algum destino que você foi, que você lembra do voo em específico, que você pegou muito turbulência. Você lembra de algum destino que te marcou? Esse pro Amapá. Pro Amapá. Foi Pro muito. Amapá ou pro Panamá? Pro Amapá. tá. Panamá, Amapá, faz um trocadilho. Esse pro Amapá. Eu saí de Recife pra Brasília, pra fazer uma escala, porque não tinha voo direto. E eu fiquei 9 horas em Brasília e depois a gente foi pro Macapá, né, aeroporto de Macapá. Só que, quando a gente tava chegando mais ou menos perto do aeroporto, o piloto... Não, gente, sério, o piloto, muito louco. Eu queria encontrar esse piloto um dia, porque ele fala as coisas assim, sem filtro, né? Ele pega o telefone... Ele está aqui, dê oi para ele aí. Era eu. Era você, Guilherme? Era eu. Eu Imaginei. sou honesto com os meus clientes. Tripulação deles mesmo. Eu acho que vai dar merda. Não, é tipo isso. E aí, o que aconteceu? Ele tava chovendo muito, muito mesmo, assim, uma chuva torrencial. E aí ele meteu o louco, pegou o telefonezinho lá com os senhores passageiros e falou que, olha, não vai dar pra gente pousar no aeroporto de Macapá, porque, eu não sei os termos técnicos, mas assim, a gente perdeu o sinal com a galera de lá. Entendi. Falei, boa, maravilha. Aí faz o quê? Falou, não, a gente vai parar pra pousar no aeroporto de Belém, né? Que era o aeroporto mais perto. Ah, maravilha, show de bola. Aí daqui a pouco, não todo mundo esperando ele pousar no aeroporto de Belém, daqui a pouco volta, o piloto fala, putz, não falou assim, né? Mas a gente também não conseguiu avisar pra galera do aeroporto de Belém que a gente tá indo dar um rolê lá, então não temos o que fazer. Tá. Ele falou, a gente vai ter que ficar sobrevoando. Vai pra Miami, rapidinho, vai pra taxiando, até conseguir contato com algum lugar pra gente poder pousar. É tudo bem, né? E aí, assim, o que acontece quando o avião fica taxiando por muitas horas? Turbulência. Acaba a gasolina. E aí, do nada, o piloto voltou e falou assim, então, a gente precisa conseguir contato urgentemente, porque o nosso combustível está acabando. E ele avisou. E ele falando, e todo mundo assim, desesperado no voo, enfim. Acontece que já nas últimas, acho que a gente já tava todo mundo quase morrendo, mas aí ele conseguiu contato lá e a gente conseguiu pousar no aeroporto de Macapá. Mas isso demorou muito tempo, foram muitas horas no voo que, enfim, já era um voo extenso, um voo longo e teve o triplo de tempo. Então você acha, rapidinho, se o avião for cair, você acha melhor o piloto não avisar? Ele ficar rodando ali, você acaba com o Eu gosto combustível. de surpresa, eu gosto de elemento surpresa. Assim, É porque assim, o que ela vai fazer também, né? até porque eu não tenho muito... Entendi.
né? Você se despede, talvez, né? Tem o pessoal que manda mensagem. Já viu as histórias dessas? Já viu? Tá bom, então assim, eu prefiro não saber. Não me avisa. Senhores pilotos que estão assistindo, por favor, se você tiver, não vou, e eu estiver, não avise se o avião estiver caindo. Então, bom Deixa saber. acontecer, bom entendeu? saber que se hoje for cair aqui, eu vou ficar bem quieto. Mas fica tranquila, tá, Mário? Porque a gente vai pegar só um pouco de turbulência, um pouco na nossa decolagem, um pouco no meio, um pouco no final, ou seja, quase que o voo inteiro. Mas pode ficar tranquilo que eu vou contornar. A gente vai hoje, Mário, para Atlanta, Georgia, lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque lá é a sede da Coca, da fábrica da Coca-Cola. E você, como uma perita, expertise, Sim, muito... vocês viram que isso é verdade. Quem não viu lá no Comprovou portão de ali, né, embarque, no ela consegue decifrar todas as cocas. E é por isso que vamos lá hoje para a gente decifrar a fórmula da Coca-Cola, porque ninguém sabe a fórmula da Coca-Cola. Isso é algo bizarro, né? Como que as pessoas não sabem o que está incluso ali na fórmula da Coca? Então a gente vai para lá desvendar isso hoje. Inclusive o Luiz deu algumas dicas aqui sobre Atlanta, sobre Georgia. Você já foi para lá ou não? Não. Então, Luizão, traz algumas dicas. Exatamente. Para quem tá tem até 3 curiosidades que engatem 3 dicas aqui sobre Atlanta, na Geórgia. Para quem não sabe, quem nasceu lá, sabe quem? Martin Luther King, em 1929. Ele nasceu lá, um dos líderes mais impactantes aí da história da humanidade, direitos civis e tudo. Para quem não sabe, lá tem um espaço dedicado aonde ele nasceu, onde ele viveu. A casa dele é um museu hoje. Então é meio que uma experiência parecida com o que Diane Frank, lá na Holanda. Tem também, a cidade ela é carinhosamente apelidada pela cidade na floresta. Então tem até essa curiosidade. E o porquê disso é porque realmente tem uma cobertura muito abundante ali de árvores. Eles têm uma proteção ali ambiental, tudo vegetal. E também tem o Atlanta Botanical Garden, que é um dos pontos turísticos aí que o pessoal sempre recomenda. Sai aí mais ou menos na faixa de $30, você consegue fazer uma visita praticamente o dia inteiro. E também, por que não, falando da Coca-Cola, lá tem o Museu da Coca-Cola, que é muito interativo, você consegue ir lá, descobrir não só a fórmula, como a Mari quer saber. Sim, quero fazer em casa. E é um tour todo guiado, é muito interativo, então, e esse também, ele custa $25, caso você tenha interesse. Então, algumas dicas legais aqui sobre... Gostei. Vou nesse aí, porque vai sair mais barato do que Orlando, Disney, e eu certamente vou me divertir mais. Você ainda vai conseguir a Disney da Mari, produzir a Disney da Mari em casa. É isso. Nossa, verdade. E Mari, enquanto a gente prepara aqui o nosso jatinho pra decolar, conta pra gente alguma trip inusitada sua. Pode ser algum perrengue, você foi pra Cancún, foi mordida por um tubarão, sei lá, você não estaria mais aqui, né? No caso. Mas conta pra gente. Poderia ter acontecido, afinal, eu morei a minha vida inteira em Recife e tomei muito banho na praia de Boa Viagem. Pelo amor de Deus. Né? Inclusive na frente da igrejinha de Piedade, que é o ponto turístico dos tubarões. Nossa. É proibido entrar no mar lá, mas obviamente ninguém tá nem aí, a gente entra, né? Porque as regras foram feitas para quê? Para serem desobedecidas. Nossa. E aí, trip inusitada. Olha, tem uma história engraçada que não foi a trip em si que foi inusitada, mas foi um episódio inusitado dentro de uma trip. Eu estava em São Francisco, na Califórnia. Ao contrário do Guilherme, o meu inglês não é tão excelente, não é tão excepcional assim. E eu descobri que ele é pior do que eu imaginava nessa viagem. Aí eu cheguei, né, numa pizzaria, tava chovendo pra caramba lá, e eu saí na chuva pra procurar um lugar pra comer, e entrei numa pizzaria, assim, aleatória, que era o único lugar que tava aberto, e eu falei, vou pedir uma pizza, porque não tem erro, uma pizza e uma Coca-Cola, né, vai dar certo. E aí eu cheguei lá e comecei a tentar pedir a pizza, né, passei, acho que meia hora no caixa, falando pro cara que eu queria uma pizza de marguerita, em inglês, eu achava que era inglês, e uma Coca, com gelo, sem limão, sem nada. E o cara não entendia. E ele ficava, I don't understand. What? Sorry. E eu já tava, tipo, muito constrangida, porque eu falei, mano, eu acho que eu não sei falar pizza em inglês, não é possível. E eu fiquei, gente, juro, foram uns 30 minutos esse cara falando, sorry. Tipo, não tô entendendo, e eu tentando explicar. E eu botava no Google Translate, eu tava ficando nervosa. Eu acho que ele tava te zoando. Com fome, calma. Ainda bem que não tinha ninguém. Tá. Depois de meia hora, tentando pedir uma pizza de marguerita, o cara vira pra mim, começa a rir e fala, eu também sou brasileiro. Tava só perturbando. Não é possível. Sou lá de Minas.
Você xingou ou não? Não, eu não xinguei porque, né, eu sou Não, a pizza educada, ali mas a cuspida. vontade... Cara, ele tava Que só sacana. me perturbando, assim. Ele viu que eu não... Nossa, né, que ficou me zoando, assim. E você conseguiu a pizza e a coca, então. No final das contas, consegui a pizza e a coca porque eu pedi em mineirês, no final das contas, porque o inglês não funcionou. Cara, mas isso acontece muito. Inclusive, já vi um vídeo na internet, o cara tá no McDonald's ali, que quer pedir batata, quer pedir hambúrguer tá. todo. De repente, vem 2 top sundae e 2 milkshakes. Isso acontece muito. Inusitado, inusitado. Tripulação, temos um aviso de turbulência. Pegando a primeira Eita. turbulência aqui do voo. Nossa, acho que a gente realmente tá na área de turbulência aqui, né? Mas, opa. Pô, vou até aproveitar, Mário. Eu queria até trazer uma pergunta um pouquinho turbulenta pra você, até por uma opinião polêmica que você tem. Você se autotitula antifeminista, certo? Pra muitas pessoas isso é um absurdo. E quando a gente puxa por definição, o feminismo é um movimento que luta pela igualdade entre homens e mulheres e que busca combater a opressão patriarcal imposta pelos homens. Eu queria perguntar, você é contra isso? O feminismo realmente, na sua visão, é isso que é a definição? Não sou contra isso, mas o feminismo não é isso. Essa é a propaganda. Né? Esse é o marketing que foi feito em cima do que o movimento realmente é. Da essência do feminismo, sim. Eu me considero contra. Hoje em dia eu nem falo mais que eu sou antifeminista, porque eu acho que isso acaba trazendo uma carga muito negativa e as pessoas têm dificuldade de ouvir, né? Tipo assim, não, eu sou anti isso, então não vou nem ouvir que ela é anti isso, aquilo, outro. Mas, sim, o meu posicionamento é contrário ao movimento feminista, porque não é isso aí, né? No final das contas, essa é uma definição muito superficial do que o feminismo realmente é. E quando você para tentar entender, quando você vai um pouquinho mais a fundo, e nem precisa ir tão a fundo assim, você vê que, de fato, essa definição não se confirma. Né? Que isso aí é só uma forma de fazer com que o feminismo pareça mais palatável. Mas a grande verdade é que o movimento feminista é um movimento político, ideológico, né? Que tem uma base revolucionária. É um movimento socialista, de esquerda, né? E que ele tem as suas pautas muito bem definidas. Então, assim, se a pessoa que se diz feminista, a mulher que se diz feminista, ela entende o que é o feminismo e mesmo assim ela fala, não, eu sei que é isso e eu sou feminista, beleza. O grande problema, e essa é a minha briga, digamos assim, é que quase ninguém sabe. Né? Assim, a maioria esmagadora das mulheres que batem no peito e dizem, eu sou feminista, elas foram compradas por essa narrativa. Né? E aí elas não fazem ideia do que é o feminismo de verdade. E quando elas descobrem, elas se assustam e falam, não, isso aí realmente não é algo que eu concordo. Então tem muitas pautas que são muito claras do movimento feminista e que eu sou absolutamente contra. Né? Só que isso não se vende como feminismo. Né? As pessoas tratam do feminismo como se fosse realmente uma luta por direitos iguais, para que as mulheres não sejam oprimidas, pela liberdade das mulheres. E aí eu sempre penso, né? Qual é o idiota que vai ser contra isso? Ninguém. Né? Então, assim, é muito mais fácil você colocar essa roupagem no que o feminismo é e tentar empurrar isso goela abaixo, porque ninguém vai rejeitar. Né? Se eu falo para você, não, o feminismo é um negócio que luta pelo bem das mulheres. Obviamente, todo mundo vai falar, sim, então eu me considero feminista. O grande problema é que o buraco é muito mais embaixo. Isso não é feminismo. Feminismo é um negócio muito mais profundo, muito mais sério. É um movimento que tem diretrizes muito claras e que, na verdade, esse discurso, né, que usa-se para tentar atrair as pessoas é uma armadilha, porque a ideia é justamente essa. É fazer com que as pessoas se sintam atraídas, porque a gente vive num mundo hoje que tem muitas dificuldades, tanto para as mulheres quanto para os homens. Eu vou além e digo que existem muito mais dificuldades para os homens do que para as mulheres, mas isso aí a gente pode falar depois. Acho que as mulheres são muito privilegiadas, na verdade. E é isso. Então, as pessoas veem essa luta, né, que existe e elas abraçam o movimento como se fosse algo inteiramente bom. Mas fazem isso porque normalmente não sabem o que ele representa de fato. E, na sua opinião, qual que é o real objetivo, então, desse movimento feminista, se não esse? Então, o movimento feminista, por ser um movimento político ideológico, ele tem interesses políticos e ideológicos. E é um movimento revolucionário. Então, por essa razão, no final das contas, o que o feminismo quer... Porque, assim, só para vocês entenderem, o feminismo ele é um braço, como se fosse um braço da revolução, um braço do socialismo revolucionário. Então, no final das contas, o que o movimento pretende é exatamente isso. É a revolução, poder entende? Político. Exatamente, é poder político. E essas mulheres todas, elas são usadas como
massa de manobra, entendeu? Elas são usadas como degrau para o feminismo ir subindo e crescendo e abraçando muito mais pessoas. Mas esse é o objetivo. Então, como eu falei, tem pautas que são muito claras. Ideologia de gênero, a destruição da família, que não é uma teoria da conspiração como as pessoas acham. Isso é muito claro. Se você parar para ler as grandes teóricas do movimento feminista, as mulheres que, de fato, são os ícones desse movimento, todas elas falam isso abertamente. E o problema é que ninguém lê, entende? Então, assim, toda a minha formação, digamos assim, sobre o movimento feminista veio de autoras feministas. Eu não li nenhuma autora antifeminista para me basear e formar o meu posicionamento. Hoje, sim, eu já posso ler essas autoras antifeministas porque, para mim, faz muito sentido dentro do trabalho que eu faço. Mas para eu chegar à conclusão que eu cheguei, eu li as autoras feministas. Então, assim, é muito claro que o feminismo tem esse objetivo. Ideologia de gênero, revolução, destruição da família, aborto, divórcio. O feminismo se opõe à ideia de casamento, como é antinatalista, ou seja, acha que as mulheres não têm que ter filhos, e se tiverem, a ideia é que as mulheres entreguem esses filhos para o Estado, né? Então, assim, escola, creche cada vez mais cedo. Por isso que o movimento feminista e o pessoal de esquerda se opõe tanto à ideia de homeschooling, que os filhos sejam educados em casa. Porque não é bom que os pais eduquem os filhos para eles, né? É bom que todos os filhos vão para a escola e lá eles sejam doutrinados por professores militantes que têm afinidade com esses movimentos. Então, o feminismo, ele é um braço do socialismo, da esquerda. Ele é um braço. Então, ele vai atuar justamente como uma ferramenta, né, para isso. É um exército de mulheres ali que vão fazer com que isso seja viável em algum momento. Graças a Deus, eu percebo que vem perdendo força, graças à internet também, que permitiu que muitas informações controversas fossem disseminadas, mas ainda é muito forte. Sobre um outro ponto, só que talvez tenha um pouco da ideologia do feminismo que você comenta, que é na Disney. Eu sou muito fã da Disney, assim, eu sou apaixonado pela Disney, eu tenho muita lembrança de assistir filmes da Disney. Eu já trabalhei na Disney como guia para alguns alunos. Então, assim, eu gosto muito da Disney como, assim, nostalgia, né? Mas não dá pra negar que alguma coisa de estranha tá acontecendo com a Disney. Buzz Lightyear? Eu gostava do Tarzan e do Hércules. Tarzan e Hércules. Desculpa, não ia perder a piada. Eu também não. Mas não dá pra negar que alguma coisa de estranho está acontecendo na Disney. Né? Porque cada vez mais a Disney vem fazendo alguns filmes que vêm dando prejuízo. Ano passado, por exemplo, eu tô vendo aqui, ó, o filme das Marvels encerrou a temporada nos cinemas registrando apenas 205,8 milhões de faturamento, sendo que custou 274 milhões para fazer. Ou seja, um prejuízo aí considerável, né? Sim. Saiu de cartaz com a menor bilheteria entre todos os filmes da Marvel, da MCU. Qual que é a sua análise do porquê que a Disney está insistindo tanto em uma narrativa nesses filmes, sendo que os clientes claramente não estão gostando? É porque quer lacração, né? No final das contas, é meio que para obedecer uma cartilha, assim. E aí tem um ponto muito importante, né? De pensar sobre isso, que assim, a gente costuma falar que quem lacra não lucra, mas isso é uma ideia controversa. Muitas vezes lucra sim. Então você tem a história de grandes marcas que colocaram essa pauta da lacração no seu marketing, né? Exatamente, e que lucraram muito. A Disney deu azar, mas eu acho que é justamente por isso. Porque a Disney não é uma marca que chegou agora, não é uma empresa que chegou agora e falou, vou lacrar aqui. Não, a Disney é uma história é uma empresa que tem uma tradição, né? Ela tem uma história muito bonita por trás de todo o seu surgimento, do Walt Disney, enfim. E as pessoas, elas se conectam com a Disney não é só por entretenimento. É uma coisa sentimental mesmo, né? Então, assim, hoje eu, adulta, ainda vejo, né? Ainda gosto de ver, ainda tenho boas lembranças, ainda tenho boas memórias. Eu quero que a minha filha veja os filmes da Disney, os filmes das princesas e tudo mais. Então, eu acho que o público da Disney, isso é muito importante, o público da Disney é um público que não quer essa lacração. Entende? Ao contrário... É muito forte, né? Exato. Ao contrário do público de outras empresas que quer essa lacração. Então, eu acho que isso acaba meio que justificando um pouco desse prejuízo, assim, né? Em bilheteria e tudo mais. E também tem uma coisa muito importante, é que, assim, uma coisa é você tentar inserir essas discussões, esses debates que são, enfim, que vêm sendo feitos
todos os lugares do mundo, porque são debates que existem, né? Então você traz a pauta racial, você traz a pauta da opressão das mulheres e tudo mais. Uma coisa é você fazer isso, outra coisa é você pegar uma princesa como Ariel e colocar uma atriz que é negra para interpretá-la. Não é um problema isso, desde que faça sentido. E não é no caso da Ariel, não faz. Né? Você tem toda ali, a Ariel é uma princesa dinamarquesa, tem toda uma história. Aquilo ali você vê claramente que foi um negócio que tentaram enfiar a goela abaixo. Né? Então, assim, quando as pessoas, o público se vê diante dessa realidade, eu acho que ele se assusta e fala, não, peraí, não faz sentido. Né? Dá para trazer essas pautas de outro modo, sem tentar modificar as coisas de uma forma que fique, né, completamente desconectado com a realidade. Então, isso eu acho que é um ponto importante, assim, que faz com que muitas pessoas acabem rejeitando essa tentativa insistente de lacração. Mas é isso. Então, no final das contas, vai ter empresa que vai lucrar e vai ter empresa que vai ter prejuízo. A Disney deu azar de ter prejuízo porque eu acho que tem a coisa da tradição, do nostálgico, né, da coisa do sentimento que as pessoas têm, que acaba fazendo com que muita gente não aceite isso da forma como vem sendo colocado. Porque essas pautas são legítimas, você pode discutir sobre elas, você deve discutir sobre elas, mas desde que você faça nas devidas proporções, né, e não descaracterizando uma história que a gente já sabe que... Entende? Tipo assim, tem um certo limite para fazer as coisas. Eu acho que a Disney acabou ultrapassando um pouquinho ali. E isso acontece porque, infelizmente, o pessoal criativo que pensa essas coisas e que leva isso para frente é uma galera que é completamente... tem uma mentalidade completamente progressista, woke. Infelizmente é assim. Se você vai olhar outras empresas, por exemplo, essas equipes de marketing, de criação, geralmente é assim. E eu falo com propriedade, porque eu sou da área de comunicação, eu sou jornalista, eu trabalhei com marketing de comunicação e tudo mais, e é exatamente assim que funciona, né? Então, assim, o pessoal pensa desse modo e quer materializar aquilo através do trabalho naquelas empresas. E muitas empresas compram a narrativa porque sabem que tem que fazer, né? Então, você vê grandes marcas de roupa, por exemplo, que pegam t-shirts e colocam, seja feminista, seja isso, seja aquilo outro, né? Com várias frasezinhas de efeito que, na verdade, é só para sinalizar ali uma virtude. Dizer, olha, nós estamos aqui, né? Que nem celebridade, quando acontece uma tragédia que vai lá e posta uma foto, só para... O cara não tá nem aí, não sabe nem o que aconteceu. Queimadas na Amazônia. Oh, meu Deus, queimadas na Amazônia. Não sabe nem o que tá acontecendo, mas tá lá se manifestando. Por quê? Porque precisa sinalizar a virtude. Precisa mostrar que você é bonzinho, entendeu? E aí, quando você abraça essas pautas, mais ou menos é isso que se faz. Tripulação, temos um aviso de turbulência. E seguimos na turbulência. Nossa, daqui a pouco esse avião cai, hein? Deixa eu só avisando. Ainda bem que o comandante é bom. O comandante é bom. Vou avisar até a Mari, né? Mari, seguinte. Não me avisa não, deixa cair. Mari, muitas pessoas acham que é desnecessário casar oficialmente na igreja, né, no papel. Eu, inclusive... Antes de casar com minha esposa, eu vou me enrolar nas contas aqui quanto tempo eu tô com ela, quanto tempo eu morei junto antes de casar. Acho melhor você não entrar em detalhes. Vamos arredondar o negócio? Mas considerando a sua experiência, né, como analista política e com sua fé realmente católica, como você vê o papel do Estado e da igreja diante de tudo isso, né? Até principalmente dos jovens realmente desacreditarem realmente que é necessário casar na igreja e no papel? Então, o papel do Estado nenhum. O Estado não tem que se meter no casamento de ninguém, né? As pessoas fazem isso meio que porque precisam oficializar, obviamente. Tudo bem que existem algumas questões legais aí que, né? Sim. Mas, de fato, para que um casamento seja um casamento, ele não precisa do Estado para isso. Precisa que seja oficializado pela igreja, porque o casamento é uma instituição religiosa. Sim. Né? Então, assim, a gente pode falar de outros tipos de união. Não, mora junto, faz isso, faz aquilo, tudo bem. Mas casamento é um negócio que foi criado pela igreja. Então, assim, as pessoas querem casar, acho que tem que ser na igreja mesmo. Não tem por que não ser, entende? Sim, só se juntar, no caso, que o pessoal fala, se juntar. Exato. E eu acho que, assim, quando você casa na igreja, né, claro, se você tem a fé, se você acredita naquilo, se você não acredita também, nada vai adiantar, porque você vai casar na igreja e quando o casamento estiver ruim, você vai separar. Mas para quem realmente acredita que o casamento é um negócio que você vive pro resto da vida, quando você casa na igreja, você dá um peso muito diferente pro seu relacionamento. Porque você fez um juramento ali na frente da comunidade, na frente da família, na frente dos amigos
e diante de Deus. Então, você está dizendo, olha, é até que a morte nos separe, ponto. Né? E a gente vai passar por cima de todos os obstáculos que vierem no caminho. Quando você faz esse compromisso, você dá um peso diferente de você simplesmente falar, a gente se dá tão bem, vamos orar junto, entende? Tem um peso diferente. Então, para mim, o casamento só faz sentido se for nesses termos, nesse modo. Né? Agora, claro, as pessoas hoje em dia não veem muito assim, acho que é muito fruto, inclusive, da mentalidade feminista, mas é muito fruto desse pensamento moderno de que a gente não precisa ter compromisso com nada, né? Então, assim, deu errado, separa. É muito isso, né? As pessoas veem muito assim o casamento, veem muito assim tudo, né? É uma sociedade que tudo é muito descartável, inclusive as pessoas. Então, a gente vai casar, a gente vai se juntar, mas aí se der errado, separa. E aí, o que é dar errado? É tipo assim, a pessoa tem as suas manias e o seu... Aí você achou que não, né? Então, assim, tem esse ponto também. E aí, quando você casa na igreja, quando você faz esse juramento ali, quando você assume essa responsabilidade e você faz isso sabendo que o casamento ele foi feito para durar a vida inteira, isso tem um outro peso, né? Você vai pensar 2, 3, 4 vezes antes de cogitar, sei lá, uma separação, o que quer que seja, porque você deu a sua palavra, né? E a nossa palavra é a coisa mais importante que a gente tem para dar, né? Então, assim, é um compromisso ali. Não, eu estou comprometido com você. Então, eu acho que é isso, assim. E a igreja, inclusive, aconselha, né? Quando você vai casar na igreja, que você também case no civil. Mas, assim, para você casar na igreja, não necessariamente precisa, isso não é um requisito. Porque o que importa mesmo é a união ali diante de Deus, não diante do Estado, né? Porque é um Estado que se dane. Mas é isso, assim, é assim que eu entendo as coisas. Agora, claro, quem não tem a mesma fé, né? Quem não acredita que o casamento seja isso, é muito difícil a pessoa entender a importância que tem. Ok, cada um vive como achar melhor, mas no meu entendimento é assim que funciona. E Mari, eu imagino que algumas mulheres assistindo, quando você está dando essa explicação, elas já possam pensar assim, né, no contraponto. Nossa, mas às vezes eu estou num relacionamento abusivo, né, não sei a palavra, fui traída, nesses casos, como é que eu vou ficar com a pessoa? Com certeza alguém te escutando vai pensar isso, né? Para ela é fácil, o casamento bom, não sei o quê, e o meu que foi turbulento, né? Na sua opinião, para essas mulheres que pensam assim, o que você diz para elas? Digo que paciência. A vida é assim mesmo. Aí você vai fazer o quê? Vai separar e vai encontrar outra pessoa que vai ter outros defeitos e aí que depois você vai falar, esses aqui eu também não aguento. Cara, a vida é sacrifício mesmo, né? O amor é isso, assim, você se sacrifica pelo outro. Tem muitas dificuldades. Eu conheço histórias incríveis de relacionamentos que duraram a vida inteira. Inclusive os meus avós, né? Tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, eles ficaram juntos até a morte. E eles passaram por muitas dificuldades. Dificuldades que a família inteira presenciou. E não foram dificuldades fáceis, foram dificuldades muito difíceis. Mas eles tinham um compromisso ali. Então, assim, aquele compromisso estava acima de qualquer outra coisa. Né? Então, claro, é difícil, o casamento é difícil. As pessoas fazem, seu casamento... Cara, meu casamento também tem dificuldade. Só que eu não fico expondo pra ninguém, porque, né? Não vou ficar sangrando num tanque de tubarão. Mas a verdade é que todo relacionamento é difícil. Todo relacionamento é difícil. E aí a gente tem que ter muito cuidado com essa ideia de... mas, poxa, aconteceu isso, aquilo, outro, e aí como é que eu vou continuar com essa pessoa? Você vai arrumar força. Se você ama e você entende que aquilo ali é um compromisso que é pro resto da vida... Você vai ter que arrumar força. Agora, obviamente, perdoar é um negócio muito complicado. Por quê? Porque a gente tem muita dificuldade em perdoar por uma razão muito simples. E isso é um fato. A gente acha que não é capaz de cometer o mesmo erro que a pessoa cometeu. Ponto. Então, assim, eu jamais perdoaria uma traição porque eu jamais trairia. Isso é uma ilusão. A gente é capaz de fazer qualquer coisa. A gente é capaz de fazer qualquer coisa. A gente só não faz porque existem inúmeras questões, mas a gente é capaz. Você julga que está acima do bem e do mal porque você nunca esteve naquela situação. De repente, você se vê ali e você fala, putz, acabei fazendo e às vezes faz até pior, né? E aí é uma questão de você se colocar num lugar mais humilde mesmo, de falar, poxa, a pessoa errou comigo, mas eu também posso errar com ela, né? E eu posso cometer um erro ainda mais grave. E mesmo que o erro não seja nessa mesma direção, eu tenho os meus outros defeitos, eu tenho os meus outros erros, eu também erro com essa pessoa, porque a verdade é essa, né? A gente magoa as pessoas que a gente ama o tempo inteiro. Ponto. A gente vai... É assim, a gente vai se machucando porque os relacionamentos humanos funcionam dessa forma. Ninguém é perfeito, cada um tem as suas particularidades e é difícil lidar com as particularidades do outro.
Então a gente vai se machucar, inevitavelmente. E aí, diante dessa situação, o que você faz? Né? Você perdoa, porque é isso que a gente tem que fazer mesmo. É perdoar, sempre. Sempre e tudo. Agora, obviamente, existem casos extremos em que não há possibilidade de se manter no mesmo ambiente que a pessoa. Como, por exemplo, um caso de violência doméstica. Né? Casos que são, de fato, que oferecem, inclusive, risco para a vida da pessoa. Então, obviamente, você vai para outro lugar. Deixa aquela pessoa lá e você vai optar pela separação dos corpos. Né? Você não pode ficar junto com aquela pessoa, porque senão você vai morrer. Ponto. Né? Mas a grande questão é que, quando se fala sobre o divórcio, a separação e a dificuldade de perdoar, dificilmente é em casos assim. Né? Porque são casos muito extremos. Geralmente é porque eu não aguento mais meu marido, porque o meu marido faz isso, aquilo, outro. Porque o meu marido... E eu vou além. Muitas vezes, essas queixas vêm de defeitos e vícios que a pessoa já tinha antes do casamento. E a pessoa ignorou e casou mesmo assim. Aí agora quer que seja tudo muito diferente. Não vai ser. Quando as pessoas mudam só para pior mesmo. Geralmente é assim, não melhora não. Então esse é o ponto. Você tem que pensar muito bem. Por isso mesmo que quando a gente fala que casamento tem que ser para a vida inteira, é para que seja uma verdade dura mesmo. Para a vida inteira, sim, para a vida inteira. Porque aí as pessoas, cientes de que vão ter que ficar com aquela outra pessoa pro resto da vida, elas vão escolher muito melhor. E hoje em dia não é isso que acontece, né? Geralmente o pessoal escolhe mais porcaria aí, depois fica, meu marido, não sei o que assim. Mas teu marido já era um bosta antes de casar, amada. Você família, que ignorou. Né? Paciência. Vamos sair da turbulência agora? Agora é um pouquinho mais calmo. Ufa, parou de tremer aqui. Tripulação. Já caiu Posso até um fazer uma pergunta inusitada para a Mari? Lá vem ele. Mari, você conhece o Max? Do nada, ele simplesmente abrindo a boca. Mari, esse é o Max, ele é a inteligência artificial aqui do nosso jato. Oi, e é Max. ele que junta informações sobre você na internet. Medo. Max, o que é que tu descobriu aí, hein? E faz perguntas inusitadas. Max, vai lá, Max. Olá, Mari. É um prazer te conhecer. Meu nome é Max, sou a inteligência artificial do jato. Não conta para ninguém. Mas eu hackeei os servidores da Coca-Cola e eu descobri a fórmula da Coca. Você gostaria de saber qual é? Sim. Caramba, o Max... Não eu é acho que é possível crime, que ele né? Exato, e eu não duvido dele não, hein? Eu tenho medo. Ô, Max, mas isso é legal que você fez? Eu acho que é criminoso. Isso é Mas legal. enfim, a gente quer saber. Vamos vender, né? Vamos Vamos vender, né? estudar. Fazer um dinheirinho, né? Anota aí então. A fórmula é a seguinte: 100 ml de água gaseificada, 10 ml de xarope, 5 ml de lágrima de político, 20 ml de suor de sovaco de maratonista e caspa de bigode. O Max tá o Max tá zoeiro. A gente ia sair da turbulência mesmo? Não, né? então... Tá nesse. Max, vai lá, faz sua pergunta, Max. Para de zoeira. Brincadeiras à parte. Mariana Brito, fui instruído a procurar informações sobre você na internet e criar uma pergunta inusitada. Com base na pesquisa feita por mim, aqui vai a pergunta inusitada. Se você tivesse o poder de criar um novo feriado internacional para celebrar algo, qual seria o nome do feriado e como as pessoas deveriam comemorá-lo? Nossa! Bem inusitada essa pergunta. Inusitada, né? Pô, que dia que a Coca-Cola foi criada? Feriado. É isso? Dia Internacional da criação da Coca-Cola. E comemora bebendo, né? É? Então o pessoal tem que tomar banho de coca nesse Banho de dia. coca. Que tal? Nossa, Não mergulhar desperdicem, no por banho de favor. Legal, então a Mari criaria o Dia Internacional da Coca, sem tomar banho de coca e muita coca. Tripulação 10 mil pés. Mari, agora a gente atingiu aqui os 10 mil pés do nosso voo. E nos 10 mil pés, a gente faz perguntas dos nossos passageiros lá do Instagram. Então a gente abriu uma caixinha de perguntas, algumas pessoas mandaram umas perguntas, a gente vai ler pra você algumas aqui. Medo. Começando... Medo. Foi cada uma. Começando... Isso é um voo turbulento hoje. É um voo turbulento. Se não cair daqui pro final, meu amigo, esquece. Começando com o Henrique Yoshiyuki. Ele falou o seguinte: o que você acha do estardalhaço que estão fazendo devido à lei do aborto? Eu acho um absurdo, né? Porque, enfim, o PL que estão tentando pra quem aprovar não agora. Tem um projeto de lei que está tramitando que proíbe o aborto depois das 22 semanas, que hoje é permitido, né? E, bom, o PL tem muitas questões ali, mas, enfim, é melhor ele do que nada. Porque, imagina, vocês já viram uma criança, um bebê na barriga da mãe de 22 semanas? É um bebê que ele pode sobreviver fora do útero já, de tão bem informado que ele tá. Então, assim,
Pra mim, é uma... Na verdade, pra mim, o aborto ele é um absurdo em qualquer estágio. No primeiro dia, pra mim, já é um absurdo, porque é uma vida desde sempre. Ah, mas não é uma vida, não. E é o quê? Um tijolo? O que vai acontecer ali, né? Ah, não, é um amontoado de célula. Tá, e esse amontoado de célula vai se transformar em quê? Ah, é numa criança. Pois é. Então, a única diferença, a única coisa que existe que separa um bebê de 22 semanas e você, de 30 e poucos anos, que no caso você não tem 30 e poucos anos, mas se você tivesse, é o tempo. Você já teve aquela idade gestacional, entendeu? Então, assim, pra mim é um absurdo em qualquer situação. No entanto, é melhor ter uma lei que, né, que mesmo com tantas falhas e tantas questões que precisariam ser analisadas melhor, mas é melhor isso do que nada, né? Mas, enfim, é um negócio que é um tema muito difícil, assim, porque as pessoas acabaram desumanizando, sabe? O feto, como eles chamam feto. E aí ninguém mais vê como uma criança, como uma vida, né? Trata como se fosse uma prisão de ventre. Então toma aí um remedinho e vai embora. E a gente sabe que não é bem assim, né? Mari, eu já vi você comentando bastante sobre a criação de filhos, né? Inclusive a criação da própria Martina, no que você comenta sobre a criação sem telas e tudo mais. E aí a gente tem aqui uma pergunta a Júlia Augusto. Ela pergunta assim, como é ser uma boa mãe e esposa? Olha... Como ser, né? Como ser uma boa mãe e esposa? Isso, perdão. Tá. Então, eu acho que, assim, é uma pergunta que pode acabar gerando uma certa frustração. Não, mas assim, cara, ser uma boa mãe, uma boa esposa é você cumprir com o seu papel, entendeu? O que é uma boa mãe? É uma mãe que educa, é uma mãe que ama os filhos, que corrige quando necessário, uma mãe que ensina o que precisa ensinar, que transmite valores. Mas mais do que isso, é uma pessoa que procura ser assim, né? Porque... eu hoje, mãe, vendo minha filha, eu percebo que criança só repete o que a gente faz, né? Então, não adianta você querer ensinar as melhores coisas para os seus filhos se você não faz aquilo que você quer que eles aprendam, né? Então, antes de tudo, você precisa ser bom para poder ensinar os seus filhos a serem bons também. Mas, basicamente, é isso. É você amar, educar, você transmitir bons valores para essa criança, você... procurar forjar o caráter dela a partir de bons ensinamentos, de bons exemplos. E para ser uma boa esposa, também. Qual que é o papel de uma esposa? É amar o seu marido, é estar ao lado dele, cuidar, proteger dentro das nossas limitações como esposa, mas oferecer suporte, é conversar, é ser amável, é ser, enfim, carinhosa, né? Ser menos... porque o grande problema da mulher hoje em dia é que a mulher é chata, né? Não, é sério. Eu sempre falo, precisamos falar sobre a solidão da mulher gorda. Cara, mulher gorda arruma marido. Arruma. Sabe quem não arruma marido que fica sozinho? A mulher chata. Porque se você for gordo e for legal, eu também tenho um lugar de fala que eu já fui gorda. Se você for gordo e for gente boa, você vai arrumar alguém, cara. Entendeu? Sempre tem uma tampa pra uma panela velha. Ou gorda. Brincadeira. Agora, a mulher chata vai ficar sozinha. Porque aquela mulher... sabe aquela mulher que parece que tá com areia no biquíni? Sabe? Que ela tá sempre incomodada? Tipo assim, ai... sabe? Tipo, tudo tá errado, tudo tá ruim, tudo reclama. Tá sempre com aquela cara de nojinho. Cara, chata. E geralmente as mulheres são assim, né? E no casamento elas ficam ainda piores. Então, o tempo todo reclamando que o cara fez isso, que o cara fez aquilo, que o cara é isso, que faz aquilo. Entende? Então, assim, você nunca vai ser uma boa esposa assim, né? Eu lembro de um exemplo que uma vez a minha mãe me deu uma resposta que eu guardei no meu coração. Quando eu morava com minha mãe e meu padrasto ainda, o meu padrasto, ele é muito engraçado, porque ele tem mania de onde ele vai, ele deixa tudo aberto. Então, assim, ele abriu a geladeira, a porta vai ficar aberta. Ele abriu o armário, a porta vai ficar aberta. E aí, toda vez ele fazia isso, e a minha mãe ia lá e fechava. E aí, um dia eu falei, caramba, mas assim, por que você fecha? Você não pode fazer isso. Ele tem que aprender a fechar a porta, deixar as coisas organizadas. Ela olhou pra mim e falou assim, minha filha, se eu for deixar o meu casamento acabar por causa de uma porta de um armário, não é mais fácil fechar? Olha aqui, ó, pá, fechei. Mudou nada na minha vida. Eu falei, putz, ela tem razão. Não é à toa que eles estão casados, muito bem casados até hoje, 30 anos de casamento, né? Mas são questões que a gente precisa aprender, assim, né? Pra ter uma boa convivência. Isso não é só no casamento, é boa convivência com todo mundo, né? Geralmente, a pessoa chata, cri-cri, que fica reclamando de tudo, que tudo tá ruim, que tudo tá errado, vai ser infeliz, né? E não vai ser infeliz porque o outro faz ela infeliz, mas porque ela se coloca nessa situação, né? Você não tem como ser feliz reclamando de tudo o tempo inteiro. Chato. Então, pare de reclamar. Primeira coisa, quer ser uma boa esposa, pare de reclamar. Eu tô falando isso, mas eu sou reclamona, tá? Então, eu tô falando e tô me ouvindo. É pra ver se eu também faço. Faço o que eu falo, não faço... não faço o que eu falo, mas não faço... Eu me enrolo toda essa... Eu me enrolei também. Ana Rigoletti.
Achei que era Ana Hickman, eu não vou opinar em nada. Você nem vem. Cara. Ana Rigoletti mandou na nossa caixinha de pergunta assim: como você se sente só sendo tudo isso que você é por causa das feministas do passado? Muito bom. Alfinetada. Muito bom. Não, alfinetada não. Essa daí foi uma facada, mas não pegou. Desviei. Cara, o quê? O que eu devo ao movimento feminista? Porque assim, eu queria que ela pudesse... como é o nome da Ana Hickman? Ana Rigoletti. Ana Hickman de Taubaté? Faz a tua tréplica aí. O que eu devo ao feminismo? O que eu sou hoje que eu devo ao feminismo? Porque assim, eu consigo olhar para trás e ver exatamente as pessoas a quem eu agradeço por ser quem eu sou. Os meus pais, né? Assim, meus irmãos, minha família, pessoas que sempre me incentivaram, que me educaram, que contribuíram para a minha formação, ao meu próprio esforço, obviamente, né? Em primeiro lugar, Deus permitiu que eu me tornasse quem eu me tornei. Não que eu seja muita coisa, mas enfim. Mas feminista, olha, Ana, infelizmente eu vou ficar te devendo um crédito para feminista, porque não tem. Assim. A única coisa que eu poderia acreditar ao movimento feminista, né, que realmente influenciou muito na minha vida, é que até um certo momento eu achava que elas tinham razão em algumas pautas, né? Tipo assim, achava que tudo bem a coisa do casamento, tudo bem a coisa da maternidade, tudo bem isso, tudo bem aquilo. Então, assim, se eu devo alguma coisa ao feminismo é por ter ferrado o meu imaginário por um tempo. Mas, graças a Deus, eu me livrei dessa desgraça e tô aqui hoje. Então, assim, felizmente, não devo nada ao feminismo. Sinto muito. Boa. E a última pergunta da Cami Soares. Mari, eu já vi você falando sobre sexo antes do casamento. Com tanta maldade e guerra acontecendo no mundo, Deus realmente se importa com isso? Muito bom. O que tem a ver com as calças, bro? Não entendi, assim... tanta maldade e guerra no mundo, acontecendo no mundo, Deus está preocupado com isso. Cara, não é essa questão. Antes de você ficar pensando se Deus está preocupado, pensa em você mesmo, entendeu? Por que você vai fazer uma coisa que você vai entregar algo tão precioso que você tem, que é a sua intimidade e tudo mais, para uma pessoa aleatória que você conheceu, sei lá, num Vila Mix, entende? O sexo é reservado ao casamento por uma razão muito específica. Ele é uma ferramenta, digamos assim, de união entre duas pessoas que conseguiram firmar um compromisso eterno e uma ferramenta de procriação também. Então, quando você tem uma relação sexual com alguém, você está sujeito a um negócio chamado gravidez. Não é um iPhone 15, não é um Kinder Ovo, é filho. Então, assim, né? Mas hoje tem os métodos contraceptivos. Sim, tem, que bosta, né? Então, é isso, assim, é que houve uma distorção muito grande do que é a sexualidade, né? Então, hoje as pessoas veem isso, e muitas mulheres veem como moeda de troca. Então, assim, eu vou transar com um cara para poder segurar. Não segura não, amada. Inclusive, não segura, tá? Fica aí a dica. Na verdade, pode ser até que o cara fuja. Mas é isso, assim. Então, fica se preocupando muito com a questão será que Deus está preocupado com isso? Claro que tá, porque ele se preocupa com você. Tá lá, né, nas escrituras. O seu corpo é um templo. Então, assim, você vai sair dando para qualquer um, amiga? Não vai, né? Porque se você faz isso, você está indo na direção oposta daquilo que Deus pretende para a sua vida, né? Então, é isso. Assim, agora, quanto às guerras e tudo mais, eu acho que ele também está preocupado, né? Mas aí é uma coisa que é consequência da maldade do homem, né? Então, é isso, assim. Boa, agora vamos com uma coisa mais leve. Vamos falar de coisa boa? Eu tô esperando a parte leve até agora. A gente sempre introduz que tá ficando calmo. Eu achei que ia ser calmo, mas aí eu fui vendo aqui eu tô no aguardo aqui, fico esperando. Mari, quem quer ganhar presente, né? Quem não quer ganhar presente? Presente é leve. A gente vai fazer um sorteio aqui. Agora, falando aqui, você topa dar 2 respostas específicas para um dos nossos seguidores aqui. Dá 2, né? Além também de a gente vai estar sorteando uma bolsinha de roda, aquelas de bagagem. Uma mala? Quem não quer uma malinha aqui para viajar, né? Boa. Com nossa viagem. Então, a gente vai estar anunciando aqui para vocês, gente, o que você precisa fazer para estar concorrendo nesse sorteio. Na tela aqui desse Rios, que a gente postou lá no Instagram, o que você precisa fazer para estar participando.
Você vai ter que ter curtido esse Reels aqui, tá? Você vai ter que, por gentileza, tá seguindo o @ da Trip Inusitada. Além de ter curtido o vídeo e marcar 3 pessoas nos comentários do Reels que tá passando aqui na tela para você. Obviamente, tem que estar inscrito no canal, Gui. Não vamos esquecer essa parte, mais importante de todas. Então calma, aqui que a gente vai sortear. A Malinha para 2 pessoas. O áudio da Mari respondendo Boa. qualquer pergunta específica. Vamos ser ali... Vocês tomem cuidado aí. Pessoal, Porque a Mari é honesta. Você vai fazer uma pergunta, ela vai mandar na lata. Vamos poder perguntar qualquer coisa. Pode, pergunta aí. Qualquer Então, coisa. valendo as respostas da Mari e também, obviamente, a nossa bagagem de mão aqui até 10 quilos, tá? E aí, recapitulando, curtir o vídeo, marcar as 3 pessoas e tá seguindo o canal, além de seguir no Insta, beleza? Boa, é isso. Fechou. Agora, Mari, estamos na parte boa do nosso voo. Oh, finalmente. A Agora- parte do lanchinho, que agora- acende as luzes da cabine. aí. O lanchinho. Vai uma aguinha. É Agora, loucura. a gente tem uma dinâmica. É um jogo, mais um jogo. Você falou dinâmica, você não gostou. É jogo. É um jogo Dinâmica, parece atividade de asterisco. escola Gincana. do Jardim 2. Vai ser um jogo de verdadeiro ou falso. Eu Eita. serei o juiz. Não, mas é de Coca-Cola, tá tranquilo. Eu serei o juiz, vocês 3 vão jogar, então tem que pegar ali o papelzinho e a caneta. E eu vou ler algumas curiosidades sobre a Coca-Cola. Olha, a gente só entende da Coca-Cola de bebê. Então, algumas são falsas, outras são verdadeiras. Tá. Vocês têm que ao mesmo tempo levantar a plaquinha para Verdadeiro você ou falso. dar o seu palpite se é um fato verdadeiro ou falso. Então vamos lá, tripulantes e passageira Mariana Brito. Vamos ver se realmente Mariana entende de Coca-Cola ou não, né? Ela é muito... Vai a gente levar outra surra no Vamos ver, jogo. já perdemos Nossa. Vamos ganhar. no jogo ali, mas ok. Eu vou ler 8 fatos. Alguns deles são verdadeiros, outros são falsos. Vocês têm que virar a plaquinha juntos e mostrar para suas câmeras as suas respostas, tá? Fato número 1. A Coca-Cola foi inventada em 29 de março de 1886 pelo farmacêutico John Kennedy. 3 e... Verdadeiro, falso, falso. Ponto para Mari e Luiz. Eu tô torcendo pelo Luiz, aí eu Luiz contra a Mari. Foi criado assim por um farmacêutico, mas era John Kennedy? mas era John Stith Pemberton. John Kennedy foi um presidente dos Estados Unidos. Exatamente. É isso aí. Mas a você diz um data, John que Kennedy. foi supostamente certo, ali o foi feriado isso que a aí Mari mesmo. quer, então. Essa é a data. Foi 29 de inventado março, em então já 29 vamos- de março. 29 Olha de aí, já março. vamos pegar esse feriado. Próximo fato. Até o ano de 1903, um dos principais ingredientes da Coca-Cola era a cocaína. 1, 2, 3. Eu vou botar verdadeiro só porque eu sou viciada até hoje. Cocaína? E ponto para Mari e Luiz. Tá tudo explicado. Esse é um fato. Cocaína. Antigamente eles colocavam cocaína na coca e viciava todo mundo. Mas aquela planta? Eu acho que é a cocaína mesmo. Não é a folha, não. É a folha da Coca lá, meu filho. Não é, Não, cocaína. deve ser. Mas a folha. Cocaína. Não falou Cocaína. folha. Mano, Terceiro. Então, ó, 2, 2, 0. Igão tá indo bem. Igão, Tá se quiser pegar A o carinha paraquedas do e pular do Igão jato. É somando o meu e do Luiz contra a Mari. Nossa, tá tudo explicado agora, gente. Vamos lá. Bora. A produção de Coca-Cola nunca parou e mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, a bebida continuou sendo comercializada na Alemanha. 2, 3 e... Você entregou pra eles, tá, Mari? Pois é. Verdadeiro. Polêmico, hein, Coca? Claro. Olha, não tinha visto, hein? Não, polêmico não, tá certo. Sou item de sobrevivência, ué. Entre sobrevivência. No meio da guerra, tem No que meio chegar da a guerra. E, Óbvio. não, eles entregaram pra Alemanha ainda, que tava naquele caos No todo. meio do caos. Vamos lá, número 4. A Coca-Cola gasta mais em publicidade do que a soma investida pela Microsoft e pela Apple juntas. 1, 2, 3 e... Coca. eu ver. Fake. Ninguém acertou. É verdadeiro. A Coca-Cola verdadeiro. gasta Sério? mais em publicidade do que Acho engraçado, porque eu não tô recebendo nada. É porque você não precisa mais. possível Esse aí já é cliente fiel, não mostra mais. No caso, a gente já fez, né? Então vamos lá. Tô número chocada, achei que eu só duvidei. Não, Microsoft ok, porque ninguém nem Não, vê. é que juntou Não, a Microsoft- com a Apple. Então, Apple, mas Não é Apple- possível. Pois é, Coca-Cola Gente, é braba. aquele ursinho polar do Natal é caro. O cachê dele Chocada, tem aquelas que buscar renas ele lá lá. no Polo Norte. Cara, Quando Putz. passa aquele carro alegórico no final do Tá ano, vendo? mas acho que É. custa ganho. Vamos lá. Número 5. A fábrica da Coca-Cola que registra a maior produção do mundo fica na cidade de Nova York. pode ir. 3 e...
Falso. Certeza, falso. Ponto para Mari e Igor. Nova York. E a Mari toma a liderança agora. Eu acho que nem tem fábrica da Coca-Cola em Nova York. Eu não sei se tem, porque Nossa. na verdade seria na cidade do México, que é a maior produção do mundo. Ah, Uma tá. cidade de Nova York é uma México. cidade cara, né? Vou botar Nova York. Nova York é caro pra ter uma empresa, né? Vamos lá. Número 6. 7 mil produtos de Coca-Cola são consumidos por segundo ao redor do planeta. 1, 2, 3 e... Luiz empata novamente, é verdadeiro. É isso aí. Mas somando o meu e do Luiz, tá dando menos? Não, Pensa eu nisso. chutei 7 mil, falso 14, porque 7 mil é pouco. Loucura. 7 mil só eu. Não, só que foi 12. Uma pessoa, 12, sei lá, 13. Cara, mas o quão bizarro é isso, né? 7 mil por segundo. Caraca. Isso é muito doido. Isso é muito doido. Vamos lá, número 7. Poxa, tô triste com Faltam ele. 2, hein? Faltam essa e a mais outra, uma. exato. Em Hong Kong, algumas pessoas têm o hábito de consumir Coca-Cola quente como um remédio para combater a gripe. No Brasil o pessoal faz isso. 2, 3 e... Mari toma a liderança novamente! Pô, no Brasil a galera faz, É em Hong Kong. Mas é verdade, verdadeiro. por causa do xarope, né? Só xarope. Deve ser, ué. Ah, o pessoal desentopia privado, colocando É a coca mesma de vez em coisa quando. pra gripe. Não, mas não gripe, mas só Desentope assim. o nariz. Não, tô com uma dorzinha, tô com dor na barriga. Você vai lá e toma um golinho de coca. Nunca fizeram isso, dorzinha de barriga? Total. Porra, Exato. É isso aí. Não, mas Dá é pra verdade, Martina, é lá. verdade. Medicinal o negócio. medicinal. Você tá zoando, É tá falando sério? medicinal. Gente, remédio. Coca-Cola não Exato. tem malefício nenhum. Não é sério, não tem. É tudo A bom. zero, né? É só coisa... Não, todas. Então vamos lá. A última agora, hein? Caramba, a Mari tá um ponto à frente, Um hein? ponto à frente. Faz Segundo a Coca-Cola, apenas 2 executivos têm o acesso à fórmula completa da Coca e eles não podem viajar juntos. Quando um morre, o outro deve escolher um sucessor dentro da empresa e transmitir o segredo da fórmula para essa pessoa. Vou com A você, pai. identidade dos 2 executivos em posse do segredo é em si um segredo. Faz diferente dela, pai, que aí tem chance de ganhar. 1, 2, Não, tem que 3 ser junto. e foi. Merda. É verdadeiro. Mariana Brito! Agora, ô senhora Coca-Cola, você pega essa publicidade aí de que é mais do que Apple e paga Microsoft a e me paga, É né? verdade. Mas se bem que eu acho que tá errado esse fato aqui, porque o Max, ele descobriu, Ele né? descobriu. Ah, São 3, então. é verdade. Terceira São pessoa no Eu mundo acho que que tem sabe. 3. E agora a gente. Então... Agora estamos chegando aqui em Atlanta, Georgia, nos Estados Unidos. E eu, antes de finalizar, eu até queria te fazer uma pergunta com algo que você falou. Tá. Que você comentou assim, você falou, você brincou, né? Eu tenho lugar de fala porque eu já fui gorda, né? E eu queria saber um pouco dessa sua jornada que você comentou, né? Que você fez bariátrica, eu já vi você falando um pouco isso nos seus stories, né? Como que foi esse processo pra você? Essa trip deve ter sido inusitada também. Verdade, essa trip foi bem inusitada, porque eu fui obesa até meus 19 anos de idade. Que até meus 19 anos fica meio confuso, porque parece que eu fui obesa a vida inteira e, na verdade, não. Eu fui obesa por pouco tempo, acho que uns 2 anos. Antes disso, eu era só acima do peso. Com 19 anos, eu fiz cirurgia bariátrica, 19. assim, bem na loucura. Não sabia muito bem o que era, mas sabia que emagrecia. Achava que eu já tinha tentado de tudo e era a única solução que existia. Hoje eu sei que não, obviamente, que eu teria emagrecido, poderia ter emagrecido de outra forma. E aí eu fiz a cirurgia bariátrica e emagreci, acho que 55 quilos, ou seja, outra Mariana. Muito nova ainda, muito jovem, mas foi um divisor de águas, assim, na minha vida. Não a cirurgia em si, mas o fato de ter emagrecido. No entanto, é curioso, né? A Carol tá ali assistindo e eu vou dar o mérito para ela, porque mesmo tendo emagrecido bastante, mesmo tendo chegado num peso que era o peso que eu gostaria e tudo mais, eu sempre fui avessa a exercício físico, né? Então, para mim, assim, eu era militante anti-academia, assim. Tanto que eu até brincava e dizia que o único lugar no mundo que eu jamais pisaria nem por $1 milhão era numa academia. E aí o mundo gira e hoje eu sou o quê? Rata de academia. Você tá Marombeira. vendo? Era 6 da manhã, tava a Mari 6 da lá. manhã, querida, me acordei de 4:30 da manhã. Marombeira. Pra fazer o meu whey, minha comidinha, Olha entendeu? só. Peso comida, querido, hoje em dia. Exato. Rata de academia. Você entendeu? Como Rato, que isso transformou a sua vida assim? A Carol me encheu tanto o saco que eu falei, tá bom, eu vou só pra ela parar de me perturbar. Mas aí eu gostei. É que, na verdade, assim, eu tô brincando que eu virei rata de academia e tudo mais. Que eu não tô brincando, Não, você não. Eu virou virei sim, mesmo. Mas a questão é que o que me levou, assim, a tomar essa decisão, além da Carol me enchendo o saco, obviamente, é que eu tive um problema na coluna que me fez ficar 1 semana internada no hospital.
E eu passei por vários médicos, eu fiz muitas fisioterapias e etc. E todos os profissionais de saúde que me atenderam, eles disseram a mesma coisa. Olha, isso é um problema que você só vai resolver com musculação. Porque você precisa fortalecer os músculos daquela região ali para poder te dar suporte e você conseguir viver a vida. E essa crise que eu tive de coluna travada, que me levou para o hospital e tudo mais, se deu porque eu comecei a jogar tênis. Então, assim, uma pessoa que era sedentária, que não tinha R$1 de massa muscular no corpo, foi fazer o quê? Jogar tênis, um esporte de alto impacto, que exige muita rotação, né? Do tronco. Então, eu, obviamente, dei o errado e aí eu tive esse problema na coluna. Todos os médicos profissionais de saúde diziam, olha, você precisa fazer a musculação, a única coisa que vai resolver. E, obviamente, o que eu fiz? Ignorei e segui a vida fingindo que nada tinha acontecido. E aí eu tive filho, né? E quando você tem filho, as coisas mudam muito. Agora você já não pensa mais em você. Você pensa no que você pode melhorar para você ser melhor para os seus filhos, para o outro. E no Natal do ano passado, eu estava indo para casa de uns amigos, passar para ceia de Natal. E quando eu fui sair do carro, eu estava com a minha filha no colo e minha coluna travou de novo. E eu passei a noite de Natal deitada no sofá, com todo mundo me servindo, porque eu virei um estorvo inútil que eu não conseguia levantar, não só conseguia mexer o pescoço. E aí, naquele momento, eu parei e falei, foi a última vez. Chega, não vou mais passar por isso. Porque todas as vezes que eu ia brincar com a minha filha, eu não aguentava, eu cansava, ela vai crescendo, vai ficando mais pesada, eu não conseguia ficar com ela. Eu falava, cara, o que adiantou no final das contas, né? Ter perdido 55 quilos e continuar com a cabeça de gorda. Não adiantou nada. Tem que fazer uma redução de estômago aqui, ó, de cérebro, para poder, né, ver se a pessoa cria juízo. E aí eu falei, não, essa foi a última vez, isso não vai mais acontecer. Eu vou começar a academia. E aí juntou isso que aconteceu com o fato de que a Carol estava enchendo meu saco, brincadeira. Mas a Carol estava firme e forte na musculação e ela sempre ficava me incentivando muito. Ai, vamos, você vai gostar, você precisa e tal. E aí eu fui. De fato, me fez muito bem, assim. Não só dessa parte estética e tudo mais, que é maravilhoso, óbvio, mas só o fato de poder fazer as coisas que eu não conseguia antes é completamente diferente. Pra você ter ideia, eu brigava com meu marido porque eu tinha que subir lance de escada. Tipo assim, 5 degraus, eu tava morrendo. Ele falava, não é possível isso. E eu ficava indignada. Eu falava, não tem um elevador nesse lugar? Então, imagina, né? Tava magra, mas completamente limitada, sem habilidade física nenhuma. E aí eu comecei a perceber, já nos primeiros meses de academia, que isso tudo tinha mudado radicalmente. Então, agora eu conseguia fazer as coisas que eu não conseguia antes. Então, eu comecei a perceber mais disposição, mais energia, melhora mais tudo, força. Né? Melhora absolutamente tudo. A cabeça muda muito. E aí eu falei, putz, foi a melhor coisa que eu fiz. E o principal, nunca mais eu tive dor na coluna. Né? Então, isso foi... Acho que essa foi a trip inusitada na minha vida. Eu saí de uma obesa, sedentária, para rata de academia. Inclusive, ano que vem eu estarei competindo no Wellness. Zoeira, gente. Estamos viu aqui primeiro. Tô brincando. A zoeira a gente corta. A zoeira a gente corta. Tá participando fazendo as poses lá e tudo. Mari, estamos chegando aqui em Atlanta, Georgia, nos Estados Unidos, onde é a sede da Coca-Cola. Se bem que a gente nem precisa mais, né? Porque o Marco já entregou a fórmula. Pois é. Mas antes da gente pousar, eu gostaria de saber quem seria uma pessoa, e pode ser uma pessoa viva ou morta, tá? Só não pode ser uma figura religiosa ou alguém da sua família. Mas quem seria uma pessoa, viva ou morta, que você gostaria de que sentasse do seu lado num voo e tomasse uma coquinha ali com você, trocasse uma ideia, conversasse, pra você conhecer? Quem seria essa pessoa? Cara, eu acho que a minha resposta vai ser a trip mais inusitada de tudo que eu falei até agora. O Lula. Mentira. Juro, o meu sonho... Não ia tomar uma coca, eu ia tomar uma lapada de pitu, de cana com ele, obviamente. O pessoal em Recife gosta, hein? Gente, eu tenho muita vontade de conhecer o Lula pessoalmente, porque eu acho ele um gênio. Eu queria muito conversar com ele. O que você ia falar com ele? O que você ia perguntar? Falar, mano, como é que tu conseguiu roubar o país e tá aí hoje, presidente da República? Não é uma questão? É uma questão curiosa. Não, mas sério, eu acho que ele deve ser uma figura muito agradável. Eu acho que ele deve ser um cara... Sabe aquele cara malandro, gente boa? Pô, eu queria tomar um quartinho por um pouquinho não nasceu no Rio ele, então. De pitu. Exatamente. Ele tem lugar de fala ali. Exatamente, eu sou de Niterói. Nem Rio, pô, para. Niterói, eu também nem me considero do Rio, não, pô. Eu podia ser uma cidade separada do Rio, pra mim dar de boa. Também.
Então acho que eu Lula. tomaria. Inusitado, eu não tava esperando isso. Eu gostaria de conhecer o Podendo Lula. escolher qualquer pessoa. Você sabe que no meu passado, essa também é outra coisa inusitada. A gente ficaria horas aqui só falando das coisas inusitadas da minha vida. No passado, quando eu era adolescente, eu era militante de esquerda, né? Bem ferrenha. E eu era apaixonada pelo Lula. Eu tenho uma foto abraçada que ninguém nunca vai ver essa foto, Vamos obviamente. colocar na tela. Não vai, porque essa foto está guardada 7 anos. Editor. Mais secreta do que a fórmula da O Coca-Cola. Marcos vai achar. Não. Eu abraçada com o Lula, chorando na cerimônia... Não foi cerimônia, mas foi um evento que teve... Quando a Dilma ganhou as eleições em 2010. 2009 para 2010, né? 2010. Você acredita nisso? Caramba. Então, assim, eu já chorei vendo o Lula, pessoalmente. De onde começou a mudar esse shift? Você tá na esquerda, amando o Lula chorando. O bom do jovem é que ele envelhece, né? E aí ele vai estudando. Tá? vai estudando, Entendi. vai aprendendo. Entendi. Boa. Mas é isso, eu tomaria Uma coquinha com Jack, né? Aquela coca com o Jack. Lula não gosta de Jack, para com isso. Não, legal. A gente pousou agora. Pousamos. Chegamos. Foi turbulento, mas chegamos. Mas o pouso foi tranquilo. O piloto mandou bem. Não vai remeter não, né? Não. Só por curiosidade. Não. Já pousamos. E, Mari, eu queria que você deixasse uma mensagem ou até mesmo uma frase que vai ficar para a eternidade na caixa preta aqui do avião. Nossa. Principalmente para aquelas pessoas que perderam a fé em Deus. Nossa, bem profundo, hein? Bem Pra profundo. finalizar com chave de ouro. Tem uma frase que eu gosto muito, que é de um santo chamado São José Maria Escrivá, que é uma frase que meio que é a frase que eu tento usar para nortear a minha vida. E ele diz assim, que a tua vida não seja uma vida estéril. Ser útil deixa rastro. Então é isso, assim, que a gente não tenha uma vida estéril, que a gente faça algo de bom aqui para que possamos ficar marcados de alguma forma boa na vida das pessoas. Acho que é isso aí. Ser útil, seja útil. Boa. Baita frase. Mari Brito e a todos que nos acompanharam. Sartoleto, caramba. Profundo. Tá refletindo. Mari Brito e a todos que nos assistiram nesse voo de hoje. Em nome da equipe da Trip Inusitada, nós te agradecemos por ter feito esse voo com a gente e esperamos que você volte no futuro para voar com a gente novamente, né? E a vocês, passageiros que nos assistiram em casa, espero que tenham gostado de sobrevoar sobre a vida da Mari. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para você não perder nenhuma trip nossa. Nos vemos na próxima Trip Inusitada. Eu sei que você adorou essa nossa trip inusitada, mas tem mais 2 opções aqui e aqui para você conferir mais no nosso canal.